Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Livre, eu sou a Dijane e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à saga Internet, falando então sobre A Menina da Torre, o segundo livro, que dá sequência ao Urso e o Rouxinol do vídeo passado que a gente começou a comentar. Então, recapitulando, né, no Urso e o Rouxinol, a gente tem a história da Vasilisa, que é a menina que pode se comunicar com espíritos e que sofre perseguições tanto da sua madrasta quanto do padre que se muda para o interior. Findados os acontecimentos do livro 1, então a Vasilisa ela decide fugir, né, sair numa jornada, já que a sua casa, o seu lar não lhe parece mais um ambiente tão convidativo quanto era quando ela era mais nova. Então, a Vasa parte e segue pelo interior da Rússia, no inverno, tocando sua vida. Só que o que acontece? Ao longo do caminho, a Vasa ela percebe que há um clima de tensão, um clima que não deveria estar sendo, principalmente naquela época do ano. Além disso, ela começa a perceber que ela está sendo perseguida. Que tem alguém perseguindo ela, que tem alguma coisa perseguindo ela. E junto com isso, a gente, junto com a Vasa, descobre que muitas vilarejos, muitas vilas, pequenos vilarejos lá do interior, eles estão sendo atacados. As vilas estão sendo queimadas, as casas estão sendo queimadas e as pessoas elas estão sendo sequestradas também. Então, o que acontece? A Vasa se deparando com isso, com essa situação, além do fato de estar sendo perseguida, ela decide, beleza, eu vou me vestir de menino, já que ela enquanto menina seria um alvo mais fácil, né? Eu vou me vestir de menino e vou ver o que eu posso fazer para essas pessoas que estão sendo perseguidas. No meio de tudo isso, ela consegue salvar, né, algumas garotas de uma vila local que foram sequestradas e leva elas para um monastério que coincidentemente é onde está o mestre do irmão dela, o mestre com o qual o irmão dela fez o treinamento lá. O padre e tudo mais, que é considerado o homem santo da Rússia. E daí começa a maior confusão da história desse segundo livro, que é quando o Grão-Príncipe, que é primo dela e do irmão, obviamente, ele confunde a Vasa com o menino e eles não conseguem desfazer essa confusão. Então, quando eles vão tentar desmantelar e desfazer lá o acampamento das pessoas que estão incendiando essas vilas, eles seguem achando que ela é o menino. E então eles conseguem, né? Além de salvar as meninas que estavam sequestradas, a Vasa, junto com os homens do Grão-Príncipe, vão lá, desmantelam tudo o que está acontecendo, voltam para o mosteiro e voltam para Moscou, com todo mundo achando que a Vasa é um menino. E aí a gente termina a primeira parte da história. Lembra? A Vasa está sendo perseguida por alguém que ela não sabe quem é. A gente sabe que alguém mandou pessoas sequestrarem aldeãs, principalmente garotas bem jovens, e matar todo o resto. E Vasa vai para Moscou, como ela sempre quis ir, com o menino. A partir daí, a Vasa, então, ela vai se encontrar com a irmã, Olga, que casou com o príncipe, está morando em Moscou já há bastante tempo, desde que a Vasa era criança. E ela ainda não se dá conta da confusão que ela se meteu, porque ela é menina, mas todo mundo acha que ela é menino, mas em algum momento isso aí vai dar algum problema, principalmente numa região onde existiam muitos casamentos por conveniência e tudo mais, então alguém sempre quer casar a filha com o primo de um grão-príncipe, na verdade. Mas enfim, o que acontece com a Vasa quando ela chega em Moscou? Ela continua, né, vivendo como menino e obviamente ela não é muito de cativar amigos, né, então ela vai fazendo inimigos políticos bastante preocupantes ao longo da história ali.
E no meio de tudo isso, então, no meio disso, a Vassa ela acaba ficando presa e sendo pega dentro de um conflito que ela mesma arrumou, porque, afinal de contas, ela não ia passar a ser uma pessoa dócil só porque ela tá morando em Moscou agora, não é mesmo? Então, o que acontece? É armada toda uma competição para testar as habilidades do Vizimir, né, que é o menino que a Vassa transvestida de menino. E aí o que acontece? Tudo era, na verdade, uma mutreta, era um esquema, porque o competidor, ele sabia que a Vassa era uma menina, né? E aí vem um plot twist. Esse cara tá envolvido com o passado da família da Vassa, e era ele que tava perseguindo ela desde o início. É um spoiler aqui, tá? Então, você se dá conta de que o cara tá há mais de 100 anos armando uma maracutaia para poder controlar alguém da família da Vassa para fazer uma coisa que eu não vou dizer aqui, leio o livro. Então, a gente se vê pego numa situação em que a Vassa ela tá refém desse cara, que ele não quer fazer nada de bom com ela não, tá, gente? Ele é uma pessoa bem perversa, ele começa a contar umas mentiras, a inventar umas histórias. E nisso a gente começa então com o paralelo do que a Vassa tá vivendo agora e do que aconteceu com a avó dela e de como a avó dela foi parar ali em Moscou e do porquê ela ficou presa, do porquê ela preferiu se enclausurar ali dentro e tudo mais. Outra grande situação. Lembra do padre? O padre lá do primeiro livro? Vocês acharam que o padre Constantino... Ah, não vai ter mais padre. Enquanto a Vassa ela tá passando por todo esse processo de se travestir de menino, de fingir ser um menino, de estar gerando conflitos, estar numa campanha, o padre Constantino ele é achado vagando pelos matos depois dos acontecimentos ali do primeiro livro e é levado para Moscou, onde se torna recluso, vai viver no próprio quarto e tal, com medo de tudo e de todos. Porém, contudo, entretanto, todavia, depois do que o padre fez lá no primeiro livro, que eu não vou contar, mas se você leu, você sabe. E se você não leu, vai ler. Depois do que o padre fez ali no primeiro livro e do que aconteceu no final, ele passa a ter poderes parecidos com o que a Vassa e algumas pessoas da família da Vassa têm. Ou seja, ele consegue agora ver, ouvir e se comunicar diretamente com os Xerxes. Então, imagina, o homem que sempre acreditou ser o escolhido de Deus na Terra, agora passa a ver o que ele chama de demônios. Eu diria que foi bem feito pra ele, né? Enfim, ele agora pode ver os Xerxes, então ele segue maquinando, né? Você pensa, ah, não, ele fez caca, fez merda, ele se arrependeu. Não, ele segue maquinando. Então ele faz um acordo para prejudicar a Vassa ainda mais. No fim das contas, o padre segue ali fazendo caca, porque... Enfim. Depois disso, o que acontece então? Não vou dar tantos detalhes. Então veja bem o que acontece. Vassa foi exposta e a partir do momento em que foi constatado que ela era menina, é como se ela tivesse sido expurgada, porque ela não poderia ter feito as coisas que ela fez. Então a única coisa que ela pode fazer naquele momento é casar com aquele cara que expôs ela, que quer fazer tudo isso para atingir os seus objetivos escusos. Enquanto isso, por debaixo do pano tá Padre Constantino manipulando e maquinando e falando mentira e enganando pessoas para ficar no poder. A gente é então confrontado, né, no nosso último arco ali da história. A gente tem a nossa pequena batalha, que é o comum, né, padrãozinho do... A gente tem ali a nossa última batalha, né, que padrão acontece sempre no final das histórias. E depois disso, a gente tem um grande acontecimento. Enfim, o mal não venceu. No final do livro, então, com um grande sacrifício de um personagem bastante querido, a gente é levado a acreditar
numa sensação de segurança. É uma segurança momentânea. Então, um grande sacrifício e com grandes perdas, tanto para os nossos personagens quanto para a cidade em si. A gente tem a falsa sensação de segurança. Então, o segundo livro termina com aquela ideia de que tá tudo ruim, mas que poderia ser pior. E que dá o gancho pro final do terceiro livro. Pro final não, né? Que dá o gancho pro terceiro livro, que a gente vai comentar no vídeo da semana que vem, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, deixa o like. E segue a gente lá nas redes sociais, tá bom? Beijo, tchau, tchau.